Bom dia, minha gente! Estamos aqui no nosso devocional de hoje, na nossa leitura bíblica em ordem cronológica, seguindo ao nosso método aqui que temos feito, esse modelo de devocional para esse ano, OBA, oração, Bíblia e aplicação, dentro de um plano de leitura bíblica em ordem cronológica. Então, estamos aqui hoje estudando o livro de Provérbios. Estamos na porção das escrituras do dia de hoje, em Provérbios, dando sequência e estamos dentro da linha do tempo da história, no período dos reis, onde quem está reinando é o rei Salomão. Então, vamos à nossa leitura, vamos dar sequência àquilo que o Senhor tem falado, tem nos ensinado ao longo desse tempo, e é muito bom estarmos aqui. Bom dia, minha gente, bom dia para aquelas que virão depois também, aqueles que virão depois. Então, é uma alegria. Darizinha, que saudade! Bom dia, minha gente, Kelly, Geisa. Ai, gente, eu vi teu caderno Oba, hein? Tá demais! Quem tá fazendo Oba aí? Gente, é bom demais isso, é bom demais. Eu tô muito animada por perceber, né, aquilo que o Senhor tem feito através desse tempo com Ele que temos desenvolvido. Então, tem sido uma bênção, né? Uma bênção mesmo, a gente mergulhar em águas mais profundas. Hoje vamos dar sequência aqui a nossa leitura bíblica. Fê, maravilhosa! Ai, olha, gente, quanta gente de longe, né? Olha, da Bélgica. Da onde mais que tem gente aqui assistindo? Que estamos aqui conectados, né? Através das redes sociais, com o propósito de conhecer mais a Deus a partir da revelação dele mesmo, contida na Escritura Sagrada. Ai, minha Pituca tá aí, né, amiga? Vamos lá então, gente, vamos orar, dar graças a Deus, já encaminha aí essa live. Ontem nós tivemos a primeira live dentro da sequência do livro de Provérbios, né? Ontem tivemos aí essa primeira, então vamos continuar aqui. Olha lá de São Paulo, Campo Mourão, logo estaria aí em Campo Mourão, final do mês estou aí, hein? Olha lá quanta gente, olha que delícia, glória a Deus, né? Glória a Deus, só Deus faz essas coisas mesmo, com o propósito que estamos aqui unicamente para conhecer a Deus mais e mais. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem que vai nos ajudar na leitura e na compreensão de Provérbios, daquele jeito que a gente gosta, né, de estudar mesmo. Isso é maravilhoso. Vamos dar graças a Deus então. Londrina, ai que delícia. Então vamos lá, gente. Eu vou dar graças a Deus por esse tempo. E já deixa aí a sua Bíblia, o seu caderninho, para a gente anotar. Para a gente anotar o nosso estudo de hoje. Olha que coisa mais linda, né? Gente, eu tô animada. Ai. Amém, Aida. Deus, obrigada, Paizinho, obrigada porque o Senhor nos conecta, Senhor. O Senhor faz com que nós possamos estar no mesmo propósito, nessa busca por te conhecer mais. Ó Deus, eu peço que o Senhor aumente dentro de nós essa fome e sede da Tua palavra, por te conhecer mais, Senhor. A partir da revelação de quem Tu és, Pai. Não a partir de sensações, sentimentos, emoções, mas através da convicção que a Tua palavra traz para nós sobre quem Tu és, Paizinho. Fala conosco nesta manhã, Senhor, que esse dia possa ser um dia cheio da Tua presença para nós, que a Tua palavra fique na nossa mente, no nosso coração, e ao longo desse dia nós possamos continuar, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, te dando graças, Senhor, desde já, por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém, minha gente. Salvador, olha que delícia. Bom dia. Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, no capítulo 10.
pra gente dar sequência. Hoje eu trouxe a minha Bíblia aqui, outra Bíblia. Como eu falei pra vocês, né? Já aproveita e encaminha aí essa live, gente. Já encaminha aí essa live. Algumas lives ficarão salvas, outras não, tá? Eu já vou avisando aqui de antemão. Londrina, Andréia. Ai, daqui a pouco eu tô aí também. Gente, então, vamos fazer o seguinte. Então, hoje eu vou ler na minha versão NVI, tá? Nova versão internacional, tá bom? Eu vou ler na minha versão internacional. Eu gosto muito de ler Provérbios a partir desse capítulo 10, e nós vamos estudar sobre isso, nessa linguagem aqui da nova versão internacional, tá bom? Então, Provérbios em especial, eu vou ler essa. Normalmente, a minha Bíblia, né, que eu utilizo tanto que, ó, eu tô com a nova versão internacional aqui, que é a que eu vou ler hoje, mas a velhinha de guerra, né, essa daqui eu tenho há quase 30 anos, gente, eu não me desfaço dessa Bíblia aqui, não. É a Almeida Revista e Atualizada, tá? ARA, Almeida Revista e Atualizada, essa é a que normalmente eu utilizo, inclusive aqui nas lives. É a minha Bíblia que eu tenho desde o começo da minha caminhada com o Senhor, aquela que a gente sabe até onde que tá já escrito os textos, assim, a posição, né? Então, eu amo essa daqui. Mas Provérbios eu gosto muito de ler na nova versão internacional, numa linguagem mais atual, e por isso vamos fazer essa leitura aqui no dia de hoje na nova versão internacional, aqui em Provérbios capítulo 10. Abre a sua Bíblia aí e vamos lá. Julinha linda, que bom que você tá aqui. A King James também, né? Tá bom, gente? Então vamos lá. E hoje a gente vai ver, gente, olha só, como eu falei na live de ontem, né, no nosso primeiro estudo então de Provérbios, então, é um dos 3 livros escritos por Salomão. Eu vou fazer um estudo, eu vou ver quanto que eu vou conseguir fazer sobre os 3 livros de Salomão. Nós, dentro da linha do tempo, da história, nós estamos dentro do período da monarquia do povo de Israel. O reino, então, está unificado, sob a liderança do rei Salomão. Por isso, nós estamos lendo o livro de Provérbios. A história da linha do tempo deu uma pausa ali para nós, né? Dentro daquilo que nós estávamos lendo em 1 Reis. Então deu uma pausa ali porque nós estamos lendo Provérbios, que foram os livros que justamente Salomão escreve. Como nós estamos fazendo a leitura em ordem cronológica, então é agora o momento de nós lermos aqui esse livro de Provérbios. Então, o estudo que eu quero fazer é justamente para nós aprofundarmos o entendimento sobre os 3 livros escritos por Salomão. Sendo que o primeiro foi Cântico dos Cânticos, que ele escreveu na sua juventude, no início da sua juventude, do seu amor pela sunamita, né? Depois nós vamos ver o livro de Provérbios enquanto a sua vida adulta, e já no final da sua vida ele escreve o livro de Eclesiastes. Então eu quero fazer ainda esse estudo sobre esses 3 livros assim de uma forma panorâmica, assim, que vai ser muito especial mais para frente. Mas enquanto esse estudo não vem, eu não consegui colocar ainda num dia aqui para fazer com vocês, a gente vai mantendo a nossa leitura aqui, e sempre eu vou fazendo essa abordagem um pouquinho mais panorâmica sobre o entendimento, para que a gente possa ler mergulhando mesmo sobre isso aqui, tá bom? Sobre essa leitura e sobre esse conteúdo. Então, na live de ontem, nós iniciamos a leitura de Provérbios aqui nas lives com a nossa leitura aqui, né, juntos. E ontem, então, eu falei sobre o capítulo 7, 8 e 9. Se você não assistiu, assista lá essa live. Nós falamos sobre isso e agora nós entraremos no capítulo 10, tá? Então, no dia de ontem, nós falamos o seguinte: até aqui, até o capítulo 9 de Provérbios, nós temos aí como se fosse o convite, né? O convite para
se eu vou seguir essa sabedoria ou se eu vou seguir a tolice do meu próprio coração, tá? Então, tem esses dois panoramas aí. A partir do capítulo 10, nós vamos ver uma sequência de provérbios que vão falar e vão instruir justamente aos sábios, tá? Então, nós vamos observar isso daqui. Então, minha gente, vamos iniciar a nossa leitura lá em Provérbios no capítulo 10, tá? Eu vou ler, como eu falei, na minha versão, nova versão internacional, NVI, tá bom? Então diz assim, ó. Diz assim, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Parei aqui no versículo 4, que eu quero trazer um entendimento para nós. Aqui, gente, olha só, e já encaminha aí essa live para que ninguém possa, né, para que mais pessoas estejam aqui com a gente, compartilhando desse conteúdo maravilhoso aqui, gente, porque eu amo esse tipo de estudo, né, quem tá aqui já comigo há mais tempo, né, quem já tá caminhando junto sabe que eu amo esse tipo de estudo, então, de dar esse passo a mais, ampliando a nossa visão, né? A gente vai ampliar a nossa visão para que a gente possa conhecer e estudar mais a fundo isso daqui. Olha que coisa interessante. Existe uma forma, um tipo de poesia, né? Que nós vamos ver aqui, porque o livro de Provérbios está entre os 5 livros poéticos do Antigo Testamento. Então, a gente vai ver que esse livro de Provérbios aqui, ele não segue uma linha do tempo, né? Como eu falei para vocês, ele não segue uma linha do tempo. Eles são provérbios de sabedoria. É um estilo poético de literatura, tá? Que, claro, vai trazer para as nossas vidas entendimento e sabedoria. Então, eles vão nos ensinar para que a gente possa aplicar de uma forma prática a nossa vida, para que a gente caminhe com sabedoria. Então, existe um tipo, uma forma de literatura poética que é chamada paralelismo, tá? Então, é o paralelismo, que é o que? É justamente, e é o que nós vamos ver muitíssimo aqui, a partir do capítulo 10 até o capítulo 22 aproximadamente, dentro da nossa leitura, e eu quero chamar, porque justamente aqui no capítulo 10 é onde vai começar isso, e eu quero chamar a sua atenção, e quero abrir os nossos olhos, para que a gente possa ler a Bíblia dessa forma, com esse entendimento, que vai nos ajudar a compreender mais ainda. Gente, isso é demais, isso é muito, muito bom, gente. Então, quando eu vejo isso aqui, existe essa forma, então, que é o paralelismo. E o paralelismo é justamente a forma de leitura de literatura poética que nós encontramos aqui na Bíblia, e principalmente aqui no livro de Provérbios, que ele vai fazer o quê? Ele vai trazer dentro de um versículo, né? São informações, são entendimentos, são conceitos. Dentro de cada versículo, nós vamos encontrar essa forma, esse tipo de literatura poética que é o paralelismo. Aqui, e vejam bem, eu vou trazer para vocês, normalmente os que mais são utilizados são 3 tipos de paralelismo. 3 tipos de paralelismo. O primeiro é o paralelismo sintético. Gente, vocês estão vendo que isso aqui faz parte de um ampliar da visão? Por isso, ponha seu caderninho aí, tá, gente? Então, o paralelismo sintético, tá? É o primeiro que eu quero falar para vocês, que é justamente onde a primeira parte, nós vamos ver 2 partes dentro de um versículo, dentro de ou às vezes são 2 versículos seguidos, mas que uma parte, ela
ela explica a outra parte, tá? Uma cláusula explica a outra cláusula. Essa forma de paralelismo é chamado paralelismo sintético, tá? Onde uma explica a outra. Nós temos também o paralelismo complementar. O paralelismo complementar é quando a primeira parte, a segunda parte, ela complementa a primeira parte, tá? Então, por isso que chama paralelismo complementar. E o terceiro modo que nós mais vemos de paralelismo, que é uma forma poética da literatura, que é tratada aqui no livro de Provérbios, que é o que nós estamos vendo, e eu quero chamar a sua atenção para isso, porque nós vamos ver bastante na leitura, inclusive de hoje, que é o paralelismo antitético. Antitético, onde a segunda parte do versículo, né, ou a segunda cláusula dentro desse versículo, ela como é que fala? Ela contrasta com a primeira parte. Tá? Então ela vai contrastar. Então esse chama paralelismo antitético. Tá bom? Então nós temos aí essas três formas do paralelismo, e aqui no início do capítulo 10 eu quero chamar a sua atenção para que a gente observe o paralelismo antitético utilizado aqui, tá bom? Utilizado aqui. Agora vamos observar onde o antitético, então, ele vai dizer para nós que é justamente um em contraste com o outro, uma cláusula em contraste com a outra, dentro do mesmo ensinamento, do mesmo versículo ali. Ok? Então vimos, um explica o outro, sintético, um complementa o outro, complementar, e um contrasta com o outro, é o antitético, tá? Ok, minha gente? Até aqui? Então, vamos ver aqui, porque esse capítulo 10 aqui, e a maioria até o capítulo 22, eu quero que você observe a sua leitura, para que você veja que é esse tipo de linguagem, né, que nós vamos encontrar aqui. Então, nós estamos no versículo 5, já lemos os 4 primeiros versículos, e eu trouxe essa informação para vocês, mas à medida que vamos lendo aqui, vai chamando a nossa atenção para esse tipo de leitura, que é esse paralelismo antitético, onde um contrasta com o outro. Então diz assim, versículo 5 do capítulo 10 de Provérbios: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Observaram, minha gente? Olha, já tem até resumo aí, tá demais. Olha aqui, então aqui faz o quê? É um paralelismo. Já pensou? Você chega lá e fala assim, isso aqui é um paralelismo antitético. Olha lá. Então ele está falando sobre aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, em contraste com aquele que dorme durante a ceifa, é filho que causa vergonha. Vocês estão vendo que existe um contraste? E como nós vimos desde o primeiro versículo até aqui, vamos dar sequência a esse paralelismo antitético. Tá bom, gente? Então vamos lá, ó. E outra coisa que eu quero dizer para vocês é que os temas que nós vamos ver a partir desse capítulo 10 aqui, lá, né, para frente aqui, nós vamos ver muitos temas que estarão em ênfase. São eles o tema do trabalho, o tema da preguiça, o tema do dinheiro, o tema da família, o tema da língua, tá? Nós vamos ver todos esses temas sendo trabalhados de uma forma muito objetiva e direta para a nossa vida. E para explicar isso, e para trazer o entendimento, e para trazer a informação que nós precisamos para caminhar uma vida com sabedoria, o escritor então vai fazer menção, né, vai trazer esse conteúdo escrito na forma do paralelismo. Isso não é maravilhoso, gente? Tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 7, tá? Diz assim: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios
apodrecerá. Então, eu já vejo aqui o contraste. Olha, a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Tá vendo, gente? O contraste? Os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Aqui ele já começa a falar, né, sobre o coração que aceita os mandamentos, um coração humilde, mas a boca, o assunto sobre os lábios, sobre aquilo que sai, né, da nossa boca, o leva à ruína. Versículo 9: quem anda com integridade, anda com segurança, mas, segunda parte, quem segue veredas tortuosas será descoberto. Vocês estão vendo, gente? Não é bom a gente saber dessas coisas? Eu acho sensacional. É sensacional. Isso ajuda tanto, porque eu já leio, já sabendo que isso aqui é um contraste. É um paralelismo antitético. Vamos continuar. Versículo 10 diz assim: aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Olha isso aqui, gente. Versículo 11: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência, né? Olha só, né? A boca do justo é fonte de vida. A Bíblia, a gente vai ver lá em Tiago, no capítulo 3, sobre o poder da nossa língua, né? Aquilo que nós falamos, sobre aquilo que sai da nossa boca. E a gente vê aqui, ó, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Então nós vemos aqui sobre a importância da língua e sobre a importância das nossas palavras, e como o livro de Provérbios vai tratar sobre esse assunto. A gente vai ver também, complementando todas essas informações, todo esse ensinamento de sabedoria para nós, aquilo que a palavra diz lá em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 34, vamos ler lá. Eu vou até pegar na minha Bíblia antiga, Mateus 12, do 34 até o versículo 36. Diz assim, ó, porque nós vamos falar bastante aqui sobre a língua, tá? Então vamos deixar esse versículo aqui, ó, Mateus 12, do 34 até o 36. Diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Aqui nós temos o quê? Um paralelismo antitético. Tá vendo? Digo-vos que de toda parábola frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, aquela pessoa que diz assim: eu falei, não tem problema, nós daremos conta no dia do juízo de toda a palavra. Toda a palavra. Então, gente, nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Onde que eu estava, gente? Versículo 12, né? O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios do que tem discernimento. Olha isso aqui. Mais uma vez sobre aquilo que nós falamos. A sabedoria está nos lábios de quem tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Novamente, aquele que não tem juízo. Lembra que nós lemos lá em Provérbios, no capítulo 7, que a mulher adúltera vai atrás justamente daquele sem juízo? 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. É muito interessante isso aqui sobre o salário do justo, traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Porque muitas vezes eu vejo muita gente pedindo oração pela vida financeira. E às vezes, na verdade, a pessoa precisa de alguém que o ajude
a lidar com isso, né? Como que a pessoa pode honrar a Deus com a sua renda. Então é muito importante, porque às vezes a pessoa precisa de ajuda profissional para isso aqui. Por quê? Porque precisa saber, e a gente vai ver bastante isso aqui no livro de Provérbios, sobre como que nós podemos viver com o nosso salário honrando a Deus. Honrando a Deus. Com generosidade, guardando uma parte, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas com generosidade, louvando ao Senhor em tudo e todas as coisas. Tá? Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha isso aqui, gente. Gente, eu amo isso aqui. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Aqui vem esse texto, fala sobre... nós estamos no versículo 19 do capítulo 10. Então fala sobre a importância de nós controlarmos a nossa língua, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala. Primeiro que a gente tem que aprender a ouvir mais do que falar. E muitas vezes nós estamos lá no ímpeto de querer falar. Não, gente. Nós precisamos saber que quanto mais palavras temos, mais, né, estamos aí dentro dessas possibilidades do pecado. Mas quem controla a sua língua é sensato. E o que significa o controlar a sua língua? Significa saber a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Isso é muito importante. Versículo 20 diz assim: a língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muito, mas o insensato morre por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Vai ficar salvo assim, tá? Nossa live aqui. Versículo 24 diz assim: o que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhes será concedido. Olha que coisa interessante, esse paralelismo antitético do versículo 24. O que o ímpio teme, ou seja, aquilo que ele tem medo, vai acontecer com ele. E os justos desejam, será concedido. Versículo 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Como é difícil você fazer algum pedido para alguém que é preguiçoso. Gente, preguiça. Como lemos já aqui em Provérbios, no capítulo 6, fala sobre, ei, você acorda preguiçoso. Olha as formigas. Que nós vemos lá, aqui em Provérbios também, né? Então é outro tema que é falado aqui em Provérbios contra a preguiça. A preguiça é um pecado. É um olhar para si, é um querer fazer a sua própria vontade. É você ser o centro, é uma idolatria a si mesmo, onde você determina o seu tempo, você determina o que fazer, você determina para onde ir, e não só a sua vida, mas como o preguiçoso, ele interfere na vida de todos aqueles que o rodeiam. A Bíblia vai dizer para nós lá em Novo Testamento que aquele que não quer comer, aquele que não trabalha, não coma. Gente, é muito feio a pessoa que não quer trabalhar, né? Que continua acomodado e esperando sempre que o outro faça aquilo que ele deve fazer. Isso é pecado, isso é idolatria. Então, não é assim,
Eu vou curtir a minha preguicinha. Não tem? Tem aqueles stories do dia. Ai, tá com o chazinho, aí segura no chazinho assim. Aí tá cheio de cobertinha, aí fica, ai, deixa eu curtir minha preguicinha, achando bem fofo. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. É bem pecado, né? Não existe curtir a preguicinha. Não existe curtir a preguicinha. Vamos lá. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Vocês estão percebendo isso aqui, gente? Não é tão maravilhoso a gente ler com esse entendimento? O temor do Senhor novamente. Lembra que nós lemos ontem, em Provérbios capítulo 1, nós lemos sobre o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. E a gente vai ver que o temor do Senhor, né, que é o princípio da sabedoria, nós com a sabedoria, nós prolongamos a nossa vida. Porque nós temos essa vida eterna com o Senhor. Versículo 28. O que o justo almeja redunda em alegria, mas a esperança dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Vamos para o capítulo 11, então, tá? O Senhor, aí aqui, né, dentro desse tema que a gente falou sobre Provérbios, nós vamos falar também sobre a injustiça, né, sobre injustiças que acontecem, sobre como lidar com o dinheiro. Olha lá, começa no capítulo 11, já falando sobre isso, fala assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Sabe, gente, aqui há muita gente, inclusive dentro de igreja, que utilizam balanças desonestas, porque olham com seus próprios olhos. E é muito fácil nós lermos esses textos de Provérbios e ficar na nossa comodidade, nos identificando com a cláusula, com a parte boa do provérbio aqui, né? Desse ensino que nós temos. E muitas vezes nós olhamos e a parte ruim, nós olhamos e identificamos alguém. Ah, tal pessoa é assim, tal pessoa fala isso, tal pessoa... E você? E nós precisamos olhar para nós, fazer um raio-x dentro de nós, porque o Senhor, Ele olha não aquilo que nós fazemos apenas, mas a intenção com que fazemos. E isso é muito importante. Então nós olhamos isso aqui, balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer, e nós achamos distante, ou vemos e imaginamos e nos lembramos de pessoas que talvez foram desonestas. Mas uma coisa que tem passado muito, e dentro das igrejas, cheio de gente, pessoas que não declaram seus impostos, não pagam seus impostos, por quê? Porque olha e fala assim, não, isso é absurdo, eu não vou dar para esse governo corrupto. E como nós estamos respondendo ao governo corrupto, também com corrupção, também não declarando aquilo que deve ser declarado, também não pagando os impostos que devem ser pagos. E isso entra aqui, gente. Isso entra aqui. Isso é uma coisa sobre os nossos impostos que muita gente burla. Muita gente burla. E inclusive, eu digo, fora das igrejas, mas dentro das igrejas. Esse é o campo onde deve iniciar um grande avivamento
é na nossa consciência, onde nós vamos nos alinhar às pessoas, aos filhos do Senhor, que lhe dão prazer. Olha isso aqui, os pesos exatos lhe dão prazer. É o que tem que pagar? É. Eu preciso pagar isso? Preciso pagar. É certo? É justo? Isso já não me cabe. Versículo 2. É desconfortável falar disso? É. Porque eu sei que tem muita gente que não cumpre. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos o livra, mas o desejo dos infiéis o aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das suas tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Olha isso. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Mais uma vez falando das palavras aqui, né? Como eu falei, gente, nós estamos aqui fazendo essa live com a leitura bíblica e eu falei no dia de ontem, né, do alpino, né? Falei aqui, teve gente que me mandou até foto do alpino. Isso é tão lindo, gente, isso é tão lindo. Então, a gente vai degustando, né? A gente está fazendo uma leitura aqui, a gente para em alguns versículos, mas quanto ensinamento e quanta preciosidade há nessa leitura. Como nós podemos trazer isso para o nosso coração e alinhar as nossas vidas a essa verdade. Talvez um versículo chame mais a sua atenção, outro chama mais de outra pessoa, porque talvez a pessoa está vivendo aquilo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, a gente vai lendo aqui, a gente vai se lembrando talvez de alguma conduta nossa que deve se submeter à palavra de Deus, e aí entra a obediência. A obediência que dá prazer a Deus, olhar os seus filhos e as suas filhas em obediência à sua palavra, se submetendo à sua palavra. Isso é maravilhoso. Versículo 10 do capítulo 11 diz assim: quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Olha isso. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Olha aqui a língua de novo. Saborear, temos que comer o alpino, né? Tem que deixar derreter. Assim a nossa leitura aqui de Provérbios. Olha aqui o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Quantas vezes estamos nós dessa forma, ridicularizando o próximo? Mas o que tem entendimento refreia a sua língua, né? Tem o domínio sobre a sua língua. E o que é ter domínio? É saber quando deve falar e quando não deve falar. O que deve dizer e o que não. Ei, pediram para você falar? Fale. Mas se não pediram para você falar, não fale. E outra coisa, como você está falando? A forma que você está falando. E o volume com que você fala. Tudo isso é importante na nossa fala. Quando, como e onde. A gente precisa saber. O que falar, né? É o que falar, como falar e quando falar. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Quem muito fala, trai a confidência.
E aqui entra aquele ponto que eu falo, eu gosto muito de falar sobre isso com as minhas filhas, né? Sobre guardar o seu coração. Guarde o seu coração. Não abra tudo aquilo que Deus te confiou, todos os seus planos, todos os seus sonhos. Não abra. Não abra, guarde. E guarde também intimidade, às vezes, que alguém teve confiança com você. E muitas vezes nós, linguarudas, fofoqueiras, no pecado da língua que não tem controle, passamos para frente uma informação. Pecado, pecado. Tanto mulher quanto homem. Pecado da língua, linguaruda, linguarudo. Então, guardar o coração significa isso também. Guarde, blinde. Versículo 14 diz assim, ó: sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Como é importante nós, dentro desse processo de guardar o nosso coração, ter conselheiros. Quem são os conselheiros? A Bíblia fala que há sabedoria naquela pessoa que tem conselho. Quem são esses conselheiros? Primeiro que são poucos, tá? Nós não podemos ter muitos conselheiros, né? A gente pode escolher com sabedoria quem vai ser o nosso conselheiro. Quem tem que ser uma pessoa sábia, e a sabedoria está ligada a quê? Ao conhecimento de Deus. Não é o número de certificados que a pessoa tem na parede, o número de pós-graduações, de mestrados, ou se formou em Harvard. Não é sobre isso. É a sabedoria, que é o conhecimento de Deus aplicado na sua vida. Pessoas baseadas na palavra de Deus, pessoas que possam te orientar, baseados na palavra de Deus e não sobre o seu achismo. Amiga, siga o seu coração. O seu coração é enganoso. Esse tipo de conselho de seguir o coração é um conselho demoníaco. Demoníaco. É isso que o inimigo quer, que nós sigamos o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. E ele vai nos levar para longe daquilo que o Senhor tem para nós. É por isso que a mensagem, a voz do inimigo no nosso ouvido vem como: siga o seu coração. O seu coração é enganoso. Então tenha bons conselheiros. Versículo 15 diz assim: quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Olha isso aqui. Quem faz o bem ao outro, a si mesmo faz. Porque enquanto nós cuidamos do outro, enquanto nós fazemos o bem para o outro, o Senhor faz o bem para nós. O Senhor, Ele cuida da nossa vida. Enquanto nós cuidamos do outro, enquanto nós trabalhamos em prol do outro, Deus faz aquilo que é necessário fazer por nós. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Há trabalhos que burlam, gente. Há trabalhos que você faz e você sabe que não é legal. Onde há mentira para você receber mais. Onde você precisa enganar o próximo para você receber uma quantia maior. Deus não está nisso. Não, gente. Deus não está nisso. É por isso que nós vamos ver aqui que é melhor você ter menos e dormir em paz do que você, através de engano, você conseguir uma quantia maior e você não ter paz. Quem permanece na justiça viverá,
mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Será que nós temos dado esse prazer ao Senhor? De olhar para nós, filhos e filhas que obedecem, que têm uma conduta irrepreensível, ou seja, onde está, glorifica o nome do Senhor. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Como é que temos caminhado? Porque muitas vezes somos assim, como esse anel de ouro no focinho do porco. Mulheres indiscretas. Aqui eu digo de mulheres, o texto está falando de mulheres, mas homens também. Mulheres indiscretas, não só na sua vestimenta. Eu já falei sobre isso, sobre uma vestimenta sensual, sensualizando. Onde você vai comprar uma roupa e você entra para vestir uma roupa e você fala, ai, que sexy. Isso não é uma escolha a ser feita por aquela que busca viver debaixo do propósito de Deus. Você vai ser sexy para quê? Para quem? Sabe, a vida que você entra e a pessoa olha para você na loja e fala, nossa, mas assim tá muito sexy. Aí você fala, essa mesma que eu vou levar. Para quê e para quem? Quando você se veste de forma sexy, você está atraindo olhares para que as pessoas possam, você está dando abertura para, você está dizendo para as pessoas que as pessoas podem se relacionar sexualmente com você. É isso que significa você se vestir de forma sexy. Então, o que acontece? A transformação de consciência e de coração, baseado na palavra de Deus, ela vai transformar você de dentro para fora. Não é uma regra que eu quero trazer aqui ou que alguém vai trazer para você. Vejam só isso, gente. Diga assim, você não pode usar essa roupa. Você não pode usar isso. Não pode mesmo. Mas não é uma vida de pode ou não pode. É uma vida, gente. A vida de profundidade, de intimidade com Deus. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não vive na superfície do pode ou não pode. Mas ela vive na intimidade do se olhar e falar assim, isso agrada a Deus ou não? É outro nível. É outro nível. Eu vou me vestir de uma forma a agradar a Deus, de fazer com que Ele tenha prazer em mim, de Ele olhar para mim e falar assim, essa filha minha aqui, ela ama me agradar. Como nós falamos ontem, 1 João capítulo 2. Amar as coisas do mundo. Então, as minhas vestes, elas vão glorificar a Deus. Então, é uma consciência transformada que vai resultar na minha aparência. A minha parte, a minha vida exterior, ela é um resultado. Ela vai ser eficaz quando ela for um resultado da transformação que já aconteceu na minha mente e coração. Sabe, eu olho para mim e falo, isso não combina comigo mais. Não é questão de pode ou não pode, é questão, isso não combina comigo mais. Não combina com a vida que eu tenho de servir a um Deus que é 3 vezes santo. Que Ele olha para mim e onde eu vou declarar que eu amo a um Deus que é 3 vezes santo. Que seja no supermercado, que seja na farmácia, que seja no posto de gasolina, aonde eu estiver, eu estarei declarando que eu amo e eu sirvo a um Deus que é 3 vezes santo. E as pessoas vão poder olhar para mim e vão poder dizer, opa, tem algo diferente nessa pessoa. É esse brilho que vem de dentro para fora.
Então não é uma vida debaixo da superficialidade do pode ou não pode. É eu encontrar através de uma mente transformada e de um coração entregue e renovado, através de um novo nascimento, e olhar para todas as possibilidades, para todos os desvios de rota, e olhar assim, para mim só existe um caminho. Que é o quê? Em tudo glorificar a Deus. Em tudo revelar ao Deus Santo que eu sirvo. É em tudo querer agradar a Deus, agradar ao meu Pai que me salvou. Então a minha vida hoje ela é transformada, não da superficialidade, da infantilidade do pode ou não pode, mas da liberdade que eu tenho e por amor escolher agradar a Deus, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida íntegra, separada do mundo, onde o meu falar mudou, onde o meu pensar mudou, onde a forma de eu me relacionar mudou, onde as minhas vestes mudaram. E o meu maior prazer é agradar a esse Deus maravilhoso que me salvou e que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu Deus, eu não quero ser como nós lemos aqui hoje, vergonha para o meu Deus. Eu quero que Ele se agrade de mim. Esse é o meu desejo, que Ele se agrade de mim, que Ele se agrade da forma que eu falo, que eu trato as pessoas e que eu me visto em tudo. Então essa consciência, ela me leva a um nível mais profundo, onde o meu exterior é resultado da minha intimidade com o Pai. Então a pessoa que vive no pode ou não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, é uma pessoa fraca, é uma pessoa superficial, é uma pessoa imatura, é uma pessoa infantil espiritualmente. É sim. Porque quem vive uma vida mergulhada na intimidade com o Senhor, não existe outro caminho a não ser agradar a esse Deus maravilhoso. Então eu faço não porque pode ou não pode, mas porque em tudo eu quero agradar a Deus. Eu quero ser reconhecida, não por mim, eu quero ser reconhecida por Ele. Eu não quero ser reconhecida, gente, por ninguém. Eu falo isso diante do Senhor. Eu quero ser reconhecida como a filha que carregou o nome de Cristo e que teve a sua vida transformada por amor a Ele. Não com uma lista de obrigações, mas por amor a Ele. Por amor a Ele é que eu vou buscar ler a Bíblia para conhecer a Deus. É por amor a Ele que eu venho aqui e que eu coloco o meu tempo à disposição de vocês. É por amor a Ele. É por amor a Ele que eu vou nos lugares e eu vou testificar Jesus. É por amor a Ele que eu vou ministrar a palavra do Senhor. É por amor a Ele. É por amor a Ele que eu vou vestir as roupas que eu visto. É por amor a Ele que eu vou tratar as pessoas com amor. É por amor a Ele. Sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro. E sabe o que significa Ele me amou primeiro? Ele me abasteceu do amor dele, porque o meu amor, o que sai do meu coração é imperfeito. Mas Ele vem e me ama com o amor dele primeiro. Por quê? Porque Ele me abastece com esse amor que não é baseado nas coisas dos homens, mas é baseado nele. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa e é Jesus. Então Ele vem, Ele me ama primeiro, Ele me abastece com esse amor, para que com esse amor que Ele me amou primeiro, eu possa amar os demais. Esse Deus é maravilhoso. Então que a minha vida possa ser uma vida de adoração a Ele, uma vida que glorifique a Ele,
E que eu seja assim uma conduta irrepreensível. Uma vida íntegra. Em todo lugar. E daí diz assim, ó. Onde que eu estava? Versículo 24. Amém. O amor não é um sentimento, é uma pessoa, Jesus. Isso é lindo, gente. Versículo 24 fala assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Gente, a Bíblia vai falar sobre a generosidade. Sobre a gente dar com alegria. E quanto mais nós ofertamos aquilo que o Senhor nos dá, mais as suas riquezas vão aumentar. O Senhor quer um coração generoso. O coração generoso manifesta uma vida com o Senhor. Versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Muitas vezes nós precisamos pedir para Deus discernimento sobre pessoas que estão ao nosso redor, que estão precisando de algo. A fé sem obras é morta, diz Tiago. E muitas vezes não é só orar pela pessoa, mas é ser generoso para com essa pessoa. E o Senhor quer te usar para abençoar alguém. Versículo 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vender. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Eu acho lindo esse texto. Os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é árvore de vida. E aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem da terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Capítulo 12, gente. É tanto texto aqui pra gente fazer o nosso Oba de hoje, né? Depois eu vou fazer o Oba e vou postar aqui nos meus stories, tá? Vamos continuar agora no capítulo 12. Diz assim: então nós já vimos aqui sobre qual que é esse estilo literário que estamos vendo aqui, gente. Escreve aí, quero ver. Se vocês se lembram, escreve aí para nós. Então diz assim: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Tá vendo que permanece? Daquela mesma forma literária que falamos aqui no começo. O homem bom obtém o favor do Senhor. O homem bom obtém o favor do Senhor. Mas o que planeja maldade, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. E não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Olha isso aqui. Isso mesmo, antiético. Paralelismo antitético. Exatamente, né? Nós já vimos isso no começo, quem chegou no meio aqui, nós vimos que esse estudo que estamos fazendo aqui de Provérbios, ele trata desse tipo de literatura poética, que é um paralelismo, né, antitético, onde uma parte ela contrasta com a outra parte. Versículo 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. O conselho dos ímpios. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida.
O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Por quê? Porque não há nada bom no ímpio, no coração do homem, né? E no caso aqui, ele está falando sobre isso. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás das fantasias não tem juízo. Sabe o sonhador que vive a vida como um sonhador? Só sonha. Ah, eu tenho sonho disso, eu tenho sonho daquilo, mas não faz nada. Olha isso aqui, gente. Não dá, é sem juízo. É a pessoa sem juízo. Ah, eu sou sonhador, eu sou muito lúdico, eu sou muito lúdica, eu sou, né? Tem que trabalhar, gente. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo florescerá. 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. O justo há discernimento e sabedoria, tá? Do fruto da sua boca o homem se beneficia e o trabalho das suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ó, os conselhos, tá vendo? O sábio ouve os conselhos. De qualquer pessoa, não. A gente acabou de ler que o ímpio, ele não dá bons conselhos. Então, tem que saber de quem que você vai pedir os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Bateu, levou? Isso é coisa de insensato. Isso é coisa de quem não tem juízo. Isso é coisa de tolo. Isso aqui não é coisa, bateu, levou, não tem? E tem gente que se gaba dizendo isso. Ai, comigo bateu, levou. A pessoa se gaba dizendo isso. Misericórdia, gente, isso não é bom não, isso é horroroso. Olha isso aqui, revela de imediato o seu aborrecimento, ou seja, bateu, levou. Mas o homem prudente ignora o insulto. Por quê? Por quê, gente? Domínio próprio. 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Que texto lindo esse, né? Como há pessoas que ferem, né? Como as palavras ferem como espada mesmo. Mas uma palavra dita no tempo certo, da forma certa, no momento certo, ela traz cura, ela traz vida. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Quem promove a paz tem alegria no coração. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Até com as amizades nós precisamos ser cautelosos. E não abrir o nosso coração para a primeira pessoa que chega, né? Se abrindo muito, se aparecendo muito, né? Então a gente tem que ser cauteloso. Versículo 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Finalizamos a nossa leitura do dia de hoje. Provérbios 10, 11 e 12. Vamos, a partir de amanhã dar sequência aí, vamos continuar na nossa leitura bíblica.
Amanhã eu vou fazer às 9 horas da manhã, nós teremos o nosso devocional com arte para as arteiras de plantão aqui que gostam das nossas artes. Na semana passada eu não consegui fazer, mas esse sábado terá sim às 9 horas da manhã aqui a nossa arte, tá bom? Faz tempo que não fazemos o devocional com arte. Hoje eu vou colocar aqui em cima nos meus stories então o oba de hoje. Gente, é tanta coisa que eu vou meditar ainda sobre isso para trazer para vocês aqui, colocar aqui o meu oba de hoje. Continuem fazendo, eu creio que o Senhor está nos esticando, o Senhor está nos levando para esse nível mais profundo de relacionamento com Ele. Então, tem sido um tempo de maturidade, né? Que a gente está crescendo. Isso é maravilhoso, é sensacional, né, gente? Ai, Liz, você tá aí. Então, bom dia para vocês, um bom dia de hoje, de sexta. Façam aí o oba de vocês, né? Às vezes vai ter gente que vai escrever mais de um aí. Isso é maravilhoso. E nós vamos... E amanhã, então, 9 horas, temos live aqui de devocional com arte. Tá bom, gente? Deus abençoe, então, e até amanhã.